Este perdedor patético foi invocado para outro mundo para ser um herói, mas suas habilidades eram fracas, então ele foi jogado no interior apenas para descobrir que tinha um sistema de nivelamento trapaceiro e acabou domando a mais gostosa das Lordes Demônio. A história começa com alguns demi-humanos sendo apressados no trabalho. Um mercador chamado Banasa faz o oposto. Ele os agradece, entrega um bom dinheiro e diz para irem comer uma refeição bem gostosa. Um trabalhador tenta recusar, lembrando que são demi-humanos. Banasa diz que isso não importa para ele, então eles aceitam e apreciam sua bondade. Outros mercadores cochicham que ele é estranho por pagar demi-humanos. Banasa se pergunta por que alguém se obceca tanto com raça. Sua assistente Queen entende seu ponto, mas ressalta que a maioria não pensa como ele. Bem nesse momento, Banasa sente uma estranha sensação. Seu corpo começa a brilhar. No momento seguinte, ele desaparece, teletransportado para um mundo completamente diferente. Os observadores comentam que a invocação de um candidato a herói funcionou. Banasa está confuso e assume que deve ser um engano, já que ele é só um mercador. Um cardeal explica que eles invocam heróis em potencial para lutar contra o exército das trevas e tiram um orbe brilhante para testar seu poder. O cardeal acrescenta que os escolhidos ganham habilidades divinas, que não se aprende com treinamento. Banasa coloca a mão no orbe, ele se ilumina, mas a leitura mostra que ele é tão comum quanto um cara normal. As pessoas pensam que o ritual falhou. Banasa diz que não é um herói e pede para ser mandado para casa. Antes que alguém lide com ele, outro candidato rouba a cena. Seus atributos estão no máximo. Todos correm para elogiar essa pessoa, deixando Banasa ali parado. O rei fica emocionado e imediatamente nomeia o candidato de atributos máximos como seu novo herói. Banasa continua tentando falar, mas ninguém o escuta. Logo o vemos em uma carruagem, lembrando como o rei lhe disse que o portão por onde ele veio já está fechado, então não pode mais retornar. Eles admitem que é culpa deles, mas o ordenam a viver na Floresta do Norte e a ficar quieto sobre o erro. No caminho, Banasa conversa com o cocheiro demi-humano e pergunta se ele é basicamente um escravo do rei. O cocheiro diz que não existe tal sistema aqui. Humanos e demi-humanos são tratados da mesma forma. Quando Banasa pergunta mais sobre o destino, o cocheiro fecha a janela e a longa viagem continua. Após uns 20 dias, eles finalmente chegam à floresta. Um homem lagarto entrega a Banasa uma bolsa mágica do rei, dizendo que tem o suficiente para alguns dias de sobrevivência. Ele também avisa que dizem que o exército das trevas tem um acampamento nessas matas, então é bem arriscado ficar. Assim que a carruagem parte, Banasa verifica a bolsa, tira uma espada e percebe que não é nada especial. De repente, 3 slimes saltam das árvores e atacam. Ele consegue derrubá-los, mas sua espada quebra no processo. Uma tela do sistema aparece. Ele subiu de nível. Cada atributo agora mostra o símbolo do infinito. Banasa nunca tinha visto isso antes e não tem ideia do que significa. Ele também aprende que pode falar diretamente com o sistema. Ele ativa esse recurso e ele se torna um guia, listando os feitiços que possui. Também lhe diz que a bolsa estava equipada com um feitiço de atração de monstros, por isso os slimes apareceram assim que ele a usou. Banasa percebe que o rei pode ter tentado se livrar dele. O sistema remove o atrativo. Ele procura um lugar para se estabelecer, mas o sistema avisa que a floresta está contaminada com Melis-1, um subproduto demoníaco que é prejudicial aos humanos. Oferece-lhe uma escolha: purificar a floresta usando 1/3 de sua mana. Banasa aceita, um enorme círculo mágico se acende e a floresta começa a se purificar. Ele se pergunta o que mudou. O sistema responde que ele subiu de nível novamente, várias vezes. Enquanto isso, de volta ao castelo, a princesa repreende o rei por como ele tratou Banasa, especialmente com rumores de que o exército das trevas está acampando perto daquela mesma floresta. O rei ignora, já que Banasa não poderia ser o herói deles de qualquer forma. Um clérigo irrompe, anunciando sinais da mais alta magia sagrada sendo usada. O rei assume que o herói deles realizou uma purificação e o chama de um dos maiores de todos os tempos. O clérigo o corrige. O herói está no sul, mas a purificação ocorreu na Floresta da Lava, ao norte. Dentro da floresta, Banasa verifica novamente. Ele está agora no nível 367. Ele está chocado. Chegou a esse nível sem matar monstros, então ele imagina que praticar magia sozinho deve dar experiência. Ele pergunta ao sistema por que o símbolo do infinito não mudou. Ele verifica sua mana e vê que ela se recarrega completamente em segundos, então ele assume que a quantidade real deve ser baixa, mas a recarga é instantânea. Já que foi expulso da cidade, ele pergunta como se virar. O sistema sugere um feitiço de transformação. Ele tenta e se transforma acidentalmente numa mulher deslumbrante. Ele respira fundo, se refoca e muda para uma forma masculina. O sistema também explica que ele pode usar magia de teletransporte, então ele volta para o reino.
Banasa fica aliviado por ter magia e se pergunta se isso é normal neste mundo. Ele tenta se teletransportar para seu mundo original, mas nada acontece. Então, ele decide ganhar dinheiro em vez disso. Ele vai para a Guilda dos Aventureiros para encontrar trabalho. A recepcionista o orienta sobre as regras. Quando ela pergunta seu nome, ele esconde sua identidade e diz que é Fleo. Ela lhe dá um distintivo de rank e diz para mantê-lo consigo. Fleo escaneia o quadro de missões e nota uma garota pedindo escolta para a Floresta da Lava. Ela oferece pagamento, mas ninguém quer o trabalho, pois dizem que a floresta está cheia de demônios. Fleo se voluntaria, ela verifica se ele está falando sério e ele diz que pode simplesmente teletransportá-la para lá. A guilda inteira congela. Teletransporte não é coisa de iniciante. Uma cavaleira chamada Valorosa intervém e diz para ele se afastar da garota. As amigas dela o observam e assumem que ele não é um mago experiente, talvez até um pervertido. Fleo percebe que isso parece ruim e calmamente sugere uma demonstração ao vivo. Eles vão para fora. Fleo conjura teletransporte e move o grupo direto para a Floresta da Lava. Todos ficam atônitos. A bruxa Belano pergunta se ele é um mago de alta ordem para saltar tão longe. Fleo insiste que é apenas um aprendiz, Valorosa se desculpa por duvidar dele. A garota então nota algo estranho. O Melésion na floresta sumiu. Fleo começa a dizer que purificou o lugar, mas o sistema o avisa urgentemente para não compartilhar informações com demônios. Num piscar de olhos, as outras garotas sacam suas armas e cercam a cliente. Balarosa revela a verdade. A garota é uma demônio escondendo sua verdadeira aparência e elas vieram à guilda para ficar de olho nela. A garota sorri e desfaz o disfarce, revelando sua forma demoníaca. O nome dela é Fenris, a irmã mais nova de Feral, um dos 4 infernais. Todos ficam chocados. Balarosa não consegue acreditar que ela é uma demônio-lobo, e o grupo percebe que estão em apuros. Fenris explica que seu irmão a enviou para monitorar o inimigo. Ela libera seu miasma, a substância que o sistema chamou de Inisum, e os outros desmaiam imediatamente. Isso não afeta Fleo em nada, o que a surpreende. Ela tenta devorá-los ali mesmo, mas Fleo desvia e teletransporta os outros para um lugar seguro. Ela pergunta por que ele não recuou com eles e ameaça comê-lo em seguida. Fleo se recusa a fugir, diz que ainda não fez nada neste mundo e não vai morrer aqui. Ele se compromete a lutar com tudo o que tem. Fenris ataca. Fleo ergue uma parede de terra para bloquear, depois a prende num redemoinho. Ela se liberta com magia, avança de novo, e ele a imobiliza com um feitiço de gravidade que a paralisa completamente. O sistema sugere usar um feitiço de subjugação. Fleo não quer escravizar ninguém. Fenris queima toda a sua mana tentando escapar, mas a magia de gravidade anula seus esforços. Sem opções, ela se rende. Ela diz que um guerreiro derrotado não merece viver e pede para ele acabar com ela. Fleo recusa, dizendo que não vai matar alguém que já se rendeu. Ela o lembra que é uma demônio, a inimiga natural dos humanos. Ele diz que não importa, que ainda não vai tirar a vida dela. Fenris o chama de ingênuo e volta para sua forma humana. Fleo percebe que ela está nua, rapidamente joga sua capa sobre ela, vasculha sua bolsa por roupas, e ela desmaia de exaustão antes que ele encontre algo. À noite, Fleo folheia sua lista de feitiços, confuso sobre como está usando magia de nível tão alto. Fenris acorda, lembrando que não pôde fazer nada contra ele. Fleo está de volta, então ela o cumprimenta e agradece por tê-la poupado. Ela admite que se fosse qualquer outra pessoa, estaria morta, e jura que nunca mais atacará humanos. Ela até o chama de seu mestre. Fleo balança a cabeça e diz que não quer uma escrava. Ela está livre para fazer o que quiser. Fenris continua insistindo, tentando fazê-lo aceitá-la de qualquer jeito. Ele ainda recusa até que ela a ameaça tirar a própria vida. Ele muda de ideia na hora e permite que ela viaje com ele. Ela se ilumina de alegria. Depois que se acalmam, Fleo compartilha seu segredo. Ele não é deste mundo. Foi trazido como candidato a herói. Ele também desfaz o disfarce e mostra seu rosto real, explicando que está se escondendo do rei, o que pode complicar as coisas mais tarde. Fenris não se importa. Ela promete ficar, dizendo que lobos seguem seus mestres, então o abraça sem hesitação. Enquanto isso, no castelo, o rei questiona o herói sobre uma luta com o exército das trevas e por que os cavaleiros foram esmagados. O herói culpa os soldados, dizendo que eles se desintegraram assim que viram uma besta demoníaca e que ele basicamente salvou suas vidas. O rei pergunta a um cavaleiro a verdade. O cavaleiro relata que o herói, na verdade, se escondeu atrás do exército e fugiu enquanto eles batalhavam contra demônios. O rei perde a paciência. De volta ao seu quarto, o herói verifica seus próprios atributos. Ele está furioso porque depois de um mês inteiro de treinamento, nada melhorou. Ele decide que só consegue lidar com bestas mágicas fracas, já que ainda não aprendeu uma habilidade real. Sua serva Suya chega para relatar, e ele decide que o momento é perfeito, levando-a direto para seu quarto. Na manhã seguinte, Fleo e Fenris vão para a cidade se registrar na Guilda dos Aventureiros. Um mercador que passa os chama de casal. Fleo considera que fingir estarem juntos pode evitar que pareçam suspeitos.
Fenris concorda imediatamente e diz que quer ser sua esposa. Fléu esclarece que é apenas uma encenação. Ela diz que não se importa, contanto que esteja com ele. Dentro da guilda, o atendente pergunta o nome de Fenris. Ela quase revela quem realmente é, mas Fléu a interrompe e a registra como Rise. Ele pede discretamente para ela ter cuidado, para que ninguém descubra. Ela se desculpa por quase estragar o disfarce. Bem nesse momento, a guilda anuncia um trabalho urgente. Uma manada de ursos psicóticos no norte. A recompensa é 10 vezes o pagamento normal, mas todos congelam. Esses mesmos ursos já aniquilaram o exército do herói. Fléu planeja recusar, mas Rise pede para ele aceitar, alegando que pode lidar com os ursos sozinha. Eles se teletransportam para a área. Rise está animada para caçar, até que um grito ecoa. Eles encontram as mesmas garotas que Fléu salvou antes, cercadas pelos ursos. Rise quer ignorá-las porque são fracas, mas é claro que as garotas estão em desvantagem. Fléu dispara um feitiço de relâmpago e aniquila a maior parte da manada. O último urso ataca Belano, mas Rise o finaliza. As garotas correm, aliviadas por ele estar vivo, e perguntam sobre Rise. Fléu a apresenta como sua parceira de viagem. Rise murcha, ela queria que ele dissesse esposa. Outro urso se aproxima pesadamente por trás de Rise. Ela lança um olhar frio para ele. Ele treme, cai no chão e implora por misericórdia. Rise decide transformá-lo em um animal de estimação. As garotas ficam chocadas. Fléu conjura um feitiço de contenção, transformando a besta em uma criaturinha fofa. Eles o nomeiam Saib, e Balarossa não consegue acreditar que eles acabaram de domar um urso assim. O grupo se apresenta formalmente. Blossom é a cavaleira pesada e Belano é a feiticeira deles. Balarossa então pede a Fléu para treiná-las, para que possam lutar ao lado do herói. Ela explica que o exército do herói foi desfeito por um enxame de ursos psicóticos. E depois disso, o herói se trancou e se recusou a lutar até encontrar alguém digno de ser sua mão direita. O rei agora ordenou que todos subam de nível, até que cada pessoa possa enfrentar um urso sozinha. Ela implora a Fléu por ajuda. Rise exala uma aura sombria, com ciúmes. Fléu sente seu humor e solta que ela é, na verdade, sua esposa. Ela se ilumina instantaneamente e diz que ele deveria ensinar as garotas a lutar. As garotas o agradecem e pedem um favor. Podem dormir na casa? Acampar fora é muito perigoso. Rise diz que está tudo bem, já que a casa foi fornecida pela guilda para essa missão e porque ela vai dormir bem ao lado de Fléu, naturalmente. Já que estão casados em outro lugar, a demônio Uliminas relata ao Lorde Demônio que o feitiço de purificação foi lançado por uma única pessoa. O Lorde Demônio quer essa pessoa capturada imediatamente e ordena a Uliminas que a traga. No dia seguinte, Fléu acorda e se assusta ao encontrar Rise bem na sua frente. Ela o lembra que agora estão casados. Ele se lembra da noite anterior. Rise queria oficializar o casamento e se oferecer a ele, mas ele disse que era muito cedo e dormiu no corredor. Ela avisou que isso deixaria os outros desconfiados sobre o relacionamento deles. Rise se oferece para ajudá-lo a se vestir, mas Balarossa entra de repente para lembrá-lo do treinamento. Percebe que está sobrando e sai correndo. Eles começam a prática desafiando um javali gigante. Balarossa entra em pânico e corre. Blossom ataca e erra. Belano ergue uma barreira para bloquear o contra-ataque, enquanto Billary dispara uma flecha que não faz nada. Belano começa a se sentir mal por usar muita mana. O javali avança contra elas e Fléu percebe que essas garotas têm um longo caminho pela frente. Após o treinamento, eles vão para sua nova casa. As garotas agradecem a Fléu por deixá-las ficar. Ele explica que conseguiu comprar o lugar com desconto depois que lidaram com os ursos psicóticos. Rise entra e anuncia o jantar, mas serve carne crua, que ela fez para celebrar a nova casa. Fléu explica que humanos preferem comida cozida. Ele e Balarossa assumem a cozinha. Rise parece confusa, mas Saib acha a carne crua incrível. Eles se sentam para comer. Todos agradecem a Fléu, mas ele aponta que Balarossa também ajudou. Ela cora e brinca que talvez seja melhor na cozinha do que com uma espada. A comida fica ótima. Rise ainda não consegue acreditar que comida cozida pode ter um sabor tão bom. Fléu diz que fez a salada, então ela experimenta como sua esposa e adora o sabor. Ele a incentiva a experimentar a carne. Rise fica chocada com o quão crocante e suculenta ela é e se pergunta como carne grelhada pode ser tão saborosa. Fléu agradece a Balarossa por ter cozinhado a carne para ela. Depois de um tempo, Fléu e o grupo vão à guilda para vender os javalis gigantes. Ele nota o salão inteiro olhando e se pergunta se exagerou um pouco. Enquanto a equipe começa a verificar os bens, Rise pergunta se pode ir à cidade sozinha por um tempo. Fléu se oferece para ir junto, mas ela diz que está tudo bem, que só precisa resolver alguns assuntos pessoais. O mestre da guilda, Leolith, convida Fléu para seu escritório. Rise fica para trás, observando um pôster de curso de culinária na parede. No escritório, Leolith diz que o nome de Fléu se espalhou por toda a cidade, o que faz Fléu perceber que realmente exagerou. Leolith então explica que o rei enviou um pedido. Eles querem contratar Fléu como cavaleiro e colocá-lo sob o herói, que está recrutando pessoas fortes para lutar contra as trevas. Como mestre da guilda, Leolith admite que não quer perder Fléu, mas diz que salvar o mundo importa mais.
Fléau pensa em Rhys e lembra que nem veio deste mundo. Ele não tem razão pessoal para lutar pelo reino, então recusa a oferta. Quando ele volta para fora, avista Rhys parecendo exausta. Ele imediatamente pensa que alguma besta mágica a machucou, mas ela mostra um sorriso. Acontece que cozinhar é mais difícil do que ela esperava. Ela se inscreveu para aulas para impressioná-lo, mas o primeiro dia foi um desastre, receitas arruinadas e uma explosão na cozinha. Mesmo assim, ela está determinada a conquistar seu coração pela comida. Em outro lugar, o herói ouve falar de Fléau e Rhys. Suya explica que eles têm caçado bestas mágicas, então o herói ordena que os tragam até ele. Um mensageiro real chega para recrutar Fléau novamente, mas Fléau recusa a oferta do castelo, e Rhys fica irritada com a forma como eles continuam a incomodá-lo. De volta ao seu lugar, Fléau agradece a Blossom por cuidar do jardim e eles voltam ao treinamento diário. Breeze sugere que Billary pratique em pássaros de 3 olhos em vez de alvos de madeira, mas Billary hesita, ela não quer matar um animal fofo. Fléau presenteia Belano com um anel mágico que aumenta seu poder. Surpresa e confusa, Belano começa a deslizá-lo em seu dedo anelar quando Rhys aparece de repente e a avisa, friamente para não fazer isso. Bem nesse momento, Balarossa é emboscada por um inseto gigante e grita por Fléau. Rhys fatia o inseto ao meio e diz a Balarossa para parar de fingir ser indefesa só para chamar a atenção de Fléau. Mais tarde, Rhys cozinha para todos, e o sabor choca o grupo inteiro. É realmente incrível. Ela admite que tem feito aulas de culinária e não esperava que fosse tão divertido. Ela serve curry a Fléau e sorri quando ele adora, lembrando-se da frase de sua professora: "Tempero ousado mostra amor ousado." Enquanto comem, o Luminous espia de longe, chocada que Fenris esteja vivendo com um humano. Rhys aparece de repente atrás dela e escolta o Luminous até Fléau. Ele recebe a demônio com uma xícara de chá quente. O Luminous observa Rhys de perto. Ela não consegue acreditar que a poderosa Fenris esteja seguindo um homem comum. Rhys explica calmamente que agora é casada com Fléau. O Luminous tenta uma avaliação em Fléau, mas não consegue ler seus atributos de jeito nenhum, algo que nunca aconteceu, nem mesmo com o Lorde Demônio. O Luminous pergunta por que a floresta não tinha bestas mágicas. Fléau responde que usou um feitiço de purificação lá. Ela percebe que ele é a pessoa que foi enviada para encontrar e revela a consequência. Por causa dessa purificação, o irmão de Rhys e seus homens morreram. Fléau fica abalado, mas Rhys já sabia. Ela diz que Fléau é um dos poucos humanos capazes de purificação e culpa a fraqueza de seu irmão. Não Fléau. Seus sentimentos não mudaram. Ela ainda é devotada a ele. Eles notam as garotas na porta, Balarossa, Billary, Blossom e Belano, que ouviram tudo. Elas ligam os pontos. Rhys é a demônio lobo que uma vez tentou matá-las. Fléau se preocupa com a reação delas. O Luminous decide que Fléau é perigoso e o desafia, querendo coletar dados sobre suas habilidades. Rhys se irrita, pensando que o Luminous está apenas tentando roubar seu marido. Eles levam a briga para fora. O Luminous dispara um feitiço de veneno para distraí-lo e coloca outra armadilha no chão. Fléau casualmente desfaz ambos e aprende com um feitiço de ligação de crucificação, forçando-a a se render. No dia seguinte, o Luminous retorna ao Castelo Sombrio. Fléau explica tudo às garotas e as assegura que Rhys não atacará mais humanos. Elas admitem que Rhys as ajudou por um mês inteiro e basicamente se tornou sua benfeitora. Elas prometem não denunciá-la ao rei. Logo depois, o Luminous volta, desta vez com um exército de dragões. As garotas entram em pânico. Ela exige que se rendam. Fléau, vendo dragões de verdade pela primeira vez, fica maravilhado. O Luminous fica irritada e ordena o ataque. Fléau responde com um feitiço celestial, Martelo Divino, e aniquila vários dragões instantaneamente. O Luminous chama isso de impossível e foge com os sobreviventes. Blossom fica impressionada com o poder de Fléau e se repreende por não ter atacado um dragão. Quando teve a chance, poderia ter ganhado o título de Matadora de Dragões. Fléau diz para ela tentar mesmo assim e a instrui a jogar sua arma. Enquanto ela o arremessa, ele o aprimora com magia de melhoria, e ela derruba um dragão em fuga com um único golpe. Seu nível salta, e ela recebe o título de Matadora de Dragões. As outras garotas também querem o título, mas o resto dos dragões já se foram. Observando de longe, o Lorde Demônio nota o que aconteceu e diz que é hora de fazer seu próximo movimento. De volta para casa, Fléau ergue uma barreira ao redor da casa que os alertará sempre que um demônio entrar na área. Rhys resmunga sobre o Luminous, dizendo que Fléau foi muito mole por não puni-la após o ataque. Fléau responde que não estava tentando ser gentil, e pergunta se ele ainda está preso ao fato de ter causado a morte do irmão de Rhys. As garotas verificam as estatísticas de Blossom e admitem que o título de Matadora de Dragões parece incrível. Balarossa se afasta, dizendo que precisa caçar mais feras para ficar mais forte. Na verdade, ela está chorando, pois queria muito aquele título, sabe?
Ela explica mais tarde que matadora de dragões é um posto muito cobiçado entre os aventureiros e pode até elevar um plebeu à nobreza. Perder essa chance significa que ela desperdiçou uma grande oportunidade de melhorar a vida de sua família, entende? Enquanto ela está sozinha, um andarilho viajante se aproxima e pergunta por Ryze. Balarossa imediatamente suspeita do exército das trevas e o ameaça. Ela pergunta por que ele quer Ryze. Ele diz que só quer vê-la e começa a ir embora, acrescentando que voltará para conversar. Balarossa exige saber o nome dele. Ele diz que é Goel, e ela o acha muito estranho. Momentos depois, Fléau se aproxima, e Balarossa relata sobre Gozul. Ryze reconhece quem é e revela o verdadeiro nome dele, Gul. Fléau acrescenta que a barreira da casa já o havia sinalizado e identificado como Lorde Demônio. Balarossa congela, percebendo que ele poderia tê-la matado em um instante se quisesse. Na manhã seguinte, Gal aparece para ver Ryze. Fléau o cumprimenta na porta, se apresenta e convida Gal para entrar. Eles se sentam para tomar chá. Gal diz que já ouviu o que aconteceu com o Liminas. Balarossa não consegue acreditar que está dividindo um cômodo com o Lorde Demônio e fica ali, simplesmente atordoada. Ryze pergunta a Gol se ele está ali para se vingar, mas ele calmamente diz que não. Em vez disso, ele pede a Fléau para se juntar ao exército das trevas. Fléau o recusa imediatamente. Gal estuda Fléau e aponta o quão forte ele é. Então se pergunta por que alguém tão poderoso não está trabalhando com o rei. Fléau explica que não quer participar da guerra, e honestamente nem sabe por que estão lutando, já que ele é de outro mundo. Afinal, Gal então conta a breve história. O primeiríssimo Lorde Demônio tentou conquistar tudo, então os humanos reagiram, e o conflito se arrastou por 500 longos anos. Ele acrescenta que ele mesmo não está tentando governar o mundo, ele quer que tudo acabe. Por um segundo, Gol deixa sua aura vazar, tratando Fléau como uma séria ameaça aos demônios. Fléau permanece calmo e repete que não vai se juntar à guerra. Gol o chama de teimoso e supõe que é por isso que o rei não conseguiu recrutá-lo. Mesmo assim, Gol ainda quer Fléau ao seu lado. Diz que voltará mais tarde, e observa que Balarossa foi interessante, pois ela não entrou em pânico enquanto estava sentada perto dele. Depois que Gol vai embora, as garotas verificam Balarossa e percebem que ela está completamente aérea. Ela chega a desmaiar por um tempo. Quando acorda, Gal está na casa novamente, elogiando a culinária de Ryze. Balarossa diz a ele para ir para casa. Fléau nunca se juntará ao exército das trevas. Gal convida Balarossa para ir com eles em vez disso, ela recusa, e ele assume que ela está apenas sendo tímida, sabe? Ele continua tentando conversar, mas ela o evita e sai correndo, dizendo que precisa treinar. Gol continua visitando e, eventualmente, um cavaleiro o vê entrando e saindo. O cavaleiro relata ao rei que rapidamente chega à conclusão de que Fléau se aliou aos demônios. Furioso, o rei decide que Fléau deve ser eliminado. A princesa o incita a ir com calma. Eles não sabem de fato se Fléau está trabalhando com o Lorde Demônio. Ela diz que deveriam falar com Fléau diretamente e ouvir o que ele realmente quer. O rei a chama de ingênua, o herói irrompe e declara que ele mesmo cuidará de Fléau. De volta ao castelo do Lorde Demônio, o Liminas diz a Gal para se concentrar em deveres reais. Gal responde que está tentando recrutar Fléau e sai novamente, de qualquer forma. O Liminas avisa que os demônios estão ficando irritados com o comportamento dele e estão começando a questionar seus motivos. Enquanto isso, Fléau pensa em ganhar dinheiro vendendo equipamentos, já que eles ainda precisam de uma renda estável para viver. Ryze pergunta por que ele simplesmente não se juntou ao lado do herói. Ele poderia fazer uma fortuna lutando contra demônios. Fléau diz que não. Ele não quer lutar contra ninguém, pois sabe o quão perigosos seus poderes são, entende? De repente, Bylori avisa que estão cercados. Fléau olha para fora e vê o herói chegando com uma legião inteira de cavaleiros. O herói acusa Fléau de ajudar o exército das trevas e ameaça matá-lo se ele não lutar pelo reino. Ele assume que Fléau não tem escolha e se gaba de seu próprio destino. Ele tem certeza de que se tornará o maior herói de todos os tempos. Fléau diz novamente que não participará da guerra. O herói fica atordoado, chama Fléau de traidor e então diz que todas as garotas também são traidoras por apoiá-lo. Fléau percebe que eles não podem ficar. As garotas insistem em ir com ele. Elas estão começando a questionar tudo o que o reino lhes ensinou. O herói ameaçando pessoas inocentes as enoja, e elas aprenderam que demônios não são automaticamente maus, sabe? Ninguém mais quer fazer parte dessa guerra. Fléau conjura teletransporte, um enorme círculo mágico se ilumina. O herói não consegue acreditar que Fléau está usando magia que ele mesmo não pode usar. Um pilar de luz envolve a casa e o quintal. E em um único flash, Fléau se teletransporta com seus amigos, levando a casa e os campos junto com eles. Os cavaleiros ficam atordoados. Gal chega logo depois e vê que o lugar sumiu. Ele assume que os humanos aniquilaram Fléau e explode de raiva, jurando matá-los a todos. Ele ordena que o exército das trevas ataque o reino. O Liminas sorri e mobiliza os demônios para a batalha. Uma massa de tempestade escura se forma acima. O herói dá uma olhada, fica aterrorizado e foge correndo. Os cavaleiros não conseguem acreditar que ele os abandonou. Fléau e seus amigos reaparecem dentro de uma floresta. Ele explica que estão perto de uma cidade que ele visitou uma vez para vender parte de dragão. As garotas concluem que estarão seguras ali.
Balarossa fica aliviada. Eles provavelmente não encontrarão Gal novamente. Fléu se desculpa por tê-los arrastado para o seu problema. Rhys diz a ele para não se culpar e promete segui-lo para qualquer lugar. Ele é o marido dela. As garotas concordam em permanecer juntas também. O exército das trevas começa. As aldeias invadidas queimam enquanto as forças humanas tentam bloqueá-los na fortaleza do norte. Um cavaleiro informa ao rei que os demônios estão perto de romper. O rei pergunta onde está o herói. O cavaleiro admite que o herói está escondido no sul. O rei ordena que todos o encontrem. Os conselheiros reais sugerem reunir todos os magos e conjurar magia de purificação para proteger a terra. O rei hesita, é arriscado e drena tudo. Eles argumentam que não há tempo. Se a fortaleza cair, o reino estará acabado. No campo de batalha, Gal observa a luta. Seu ajudante Grenal diz que é a hora. Gal retira suas forças, esperando que os humanos liberem a purificação. De volta à capital, o rei lidera os magos no ritual. Eles cantam, um pilar de luz se eleva, e um sigilo massivo se espalha por todo o reino. Fléu retorna de uma rápida viagem à cidade vizinha e diz a todos que foi verificar os preços, porque planeja ganhar dinheiro vendendo equipamentos artesanais. Blossom se oferece para ajudar vendendo vegetais. Villery sugere criar cavalos para que possam alugá-los. Blossom explica que Bylary costumava cuidar dos estábulos do castelo, então ela é boa com animais e promete fazer o seu melhor para sustentar a casa. Bolano e Balarossa se sentem um pouco inúteis, já que ainda não conseguem pensar em um plano para ganhar dinheiro, mas Rhys diz que cuidará delas, e Fléu pede às duas que cuidem das tarefas domésticas por enquanto, e se concentrem em ficar mais fortes em seu tempo livre. No castelo, os conselheiros relatam que o exército das trevas recuou porque os magos tiveram sucesso. A barreira de purificação os protegerá por 3 meses. A princesa aponta a má notícia. Os magos estão completamente exaustos e o reino está em péssimo estado. Ela decide assumir o comando. Ela retira o herói de sua posição, chamando-o de inútil. Os conselheiros perguntam como ela lutará contra o exército das trevas sem um herói, já que não podem invocar um substituto. Vemos o herói sendo expulso, um cavaleiro lhe diz que é uma ordem da princesa. O herói esbraveja que o reino precisa dele para deter o Lorde Demônio, mas o cavaleiro o ignora e fecha a porta. Naquela noite, Fléu agradece a Rhys por tudo. Ela é a razão pela qual ele consegue viver em paz, de verdade. Ela adormece enquanto ele fala, e ele pensa em tudo o que ela fez por ele. No dia seguinte, as garotas incentivam Fléu a levar Rhys para um encontro. Elas cuidarão das tarefas e do treinamento. Ele fica tímido, mas Rhys está emocionada. Eles passeiam pela cidade juntos. Fléu pergunta se há algo que ela queira. Ele quer comprar um presente para agradecê-la por ter ficado ao seu lado. Eles avistam uma linda joia, uma joia. Ele a compra, pensando que combina perfeitamente com ela. Eles voltam para casa. Fléu está prestes a ir para a cama quando Rhys o abraça enquanto dorme, deixando-o completamente constrangido. Ele lhe dá espaço, mas ela continua sonâmbula atrás dele, então ele mal consegue descansar. De volta ao castelo, o herói invade o tesouro real, procurando por um item especial para ajudar a derrotar o Lorde Demônio. De repente, a voz de uma mulher sussurra que ela lhe dará poder se ele a libertar. Uma passagem secreta se abre, ele encontra uma espada e a voz lhe diz para pegá-la, e ela concederá seus desejos se ele aceitar o acordo. Ele concorda. O poder surge e o ser temível aparece. Ela se apresenta como Raya, a Madin da luz e escuridão primordial. Ela pergunta se ele é quem a libertou. Ele confirma que sim. Aya sorri e promete conceder 3 desejos. Mais tarde, a princesa encontra Coráculo, Ashura, e explica a crise. O reino está em perigo real e eles precisam de uma maneira de deter o exército das trevas. Naquele instante, estranhas coleiras se prendem ao pescoço de todos. O pânico irrompe. A princesa ordena que seus guardas corram para o tesouro real. As pessoas perguntam por que estão usando coleiras, e Ashura diz que foram escolhidas como sacrifícios. A Madin decapita pessoas depois de conceder um desejo. A princesa revela que, há muito tempo, a Madin foi invocada para matar o Lorde Demônio, mas o custo foram inúmeras vidas, então eles a selaram. Agora a princesa percebe que alguém deve ter quebrado o selo e teme que todos morram assim que a Madin realizar um desejo. Ela implora a Ashura por uma solução. Ashura lê os sinais e diz para encontrarem o verdadeiro herói. Ele já está neste mundo, procurem na região ocidental. Todos entendem que ela se refere a Fléu. Um conselheiro urge a princesa a mobilizar tropas para vasculhar a área, mas ela sabe que são necessárias para a defesa, então decide ir ela mesma. Enquanto isso, Fléu visita um mercador para vender um escudo feito de escamas de dragão. O mercador fica impressionado. Ele menciona que alguém vendeu carne de dragão na cidade recentemente, e Fléu admite que foi ele, que consegue obter materiais de primeira linha. O mercador compra o escudo. Fléu acrescenta que acabou de se mudar e quer parceiros de negócios. O mercador fica animado para trabalhar junto. Balarossa observa e fica impressionada com o tino comercial de Fléu. Lembra que ele costumava ser um mercador e imagina que ele devia ser alguém muito importante antes de ser arrastado para este mundo.
Balarosa admite baixinho que gosta dele, então volta atrás para que Rise não a odeie, dizendo que procurará alguém como ele em vez disso. Rise sugere que Skull, o Lorde Demônio, é um pretendente capaz, já que parece gostar de Balarosa, mas ela também admite que ainda tem medo dele porque, bem, ele é o Lorde Demônio, né? Flail retorna e diz que vendeu o escudo por um ótimo preço, agradecendo a Balarosa por tê-lo indicado àquela loja. Eles voltam para casa. Rise sabe que Flail estará ocupado, mas pede para passarem mais tempo juntos sempre que ele estiver livre. Nesse exato momento, o sistema avisa Flail que Raya está se aproximando. Raya aparece e diz que o desejo do herói é eliminar Flail. Ela ataca imediatamente. O sistema ergue uma barreira ao redor dele, mas Rise pula na frente e sofre um ferimento mortal. Aya detona uma sequência de explosões. A barreira de Flail resiste. Ela percebe que magia comum não o atingirá e começa um feitiço avançado. Flail tenta curar Rise, mas o sistema lhe diz que o ferimento é muito grave. Magia de cura não funcionará. Ele entra em pânico, com medo de perdê-la. Raya libera uma enorme explosão, mas ainda não consegue perfurar a barreira de Flail. Flail se lembra de todos os seus momentos com Rise e de como prometeu a si mesmo que a protegeria. O pensamento de perdê-la acende sua raiva. O sistema relata que ele aprendeu as habilidades dela. Flail conjura a reversão do tempo e salva Rise. Aya fica atordoada. Como um humano pode usar isso? Flail a atinge com força. Ela fumaça, alegando ter atingido o auge da magia, e ele simplesmente a joga no chão, mandando-a calar a boca. Ela lança mais feitiços, ele os atravessa com socos. Ela verifica seus números e percebe que suas habilidades são infinitas. Ele continua a golpeá-la, e ela admite que não pode vencer. Rise abre os olhos, confusa por não estar ferida. Balarosa explica que Flail a salvou. Rise observa, chocada, enquanto ele esmaga Raya e pensa que ele parece incrível, mas ela sabe que ele odeia lutar e geralmente é misericordioso. Então percebe que ele enlouqueceu completamente por causa dela. Aya fica assustada e implora por misericórdia. Flail não consegue perdoá-la por ferir Rise e começa a estrangulá-la. Rise implora para ele parar, dizendo que o ama por seu bom coração e não quer que ele perca essa bondade. Ele cede e poupa Raya, aliviado por Rise estar segura. Em outro lugar, a princesa tem um círculo de magos que a teletransporta para uma floresta. Ela os agradece, sabendo que ainda estão exaustos, e diz aos cavaleiros para protegerem os magos enquanto ela vai encontrar o verdadeiro herói. De repente, as coleiras se estilhaçam. Amadin falhou em conceder o desejo. De volta ao tesouro, os guardas ordenam que o herói se renda. Suya entra em pânico, pensando que serão executados. Uma voz diz que Amadin falhou, e energia escura envolve Tsuya, chamando-a de uma bela oferenda. O herói percebe que algo está errado. O ser fala através de Suya, dizendo que ela está finalmente livre após séculos de ser selada. Ela muda as roupas de Suya com magia, confundindo o herói, já que Suya não consegue conjurar feitiços. Ela o agradece por libertá-la e usa outro feitiço para conceder-lhe o poder que ele deseja. Ela se nomeia Damelinas. O herói se transforma em um monstro massivo e a ajuda a escapar, jurando punir a família real por tê-la selado. Damelinas então nota um círculo de teletransporte, alguém da linhagem real fugiu do castelo, então ela parte para encontrá-los. De volta com Flail, Raya acorda e pergunta por que ele a curou. Ele diz que a perdoou porque Rise sobreviveu. Balarosa pergunta o que deveriam fazer com Raya. Ela é muito perigosa. Flail pensa em selá-la no tesouro novamente. Raya pergunta como ele sabia sobre o selo. E ele admite que usou um feitiço de visualização de memória para ver por que ela a atacou. Ela fica atordoada, pensou que só ela poderia usar aquela magia. Rise sugere deixar Raya se juntar a eles, pensando que seus poderes poderiam ajudar. Flail lembra Rise que ele quase matou Raya minutos atrás, mas Rise se culpa por ser fraca e perdoa Raya. Flail concorda em aceitar Raya com uma condição: nada de machucar mais pessoas. Raya observa que ele não é como os outros humanos, que eram egoístas, e se apega a Flail como seu mestre. Ela está curiosa sobre o que ele pode fazer e não consegue esquecer o olhar em seus olhos quando ele estava furioso, o que estranhamente a excita. Rise fica com ciúmes e pergunta por que Raya está corando. Flail considera usar a reversão do tempo na vila danificada, mas Raya adverte contra isso. O feitiço apenas altera o tempo dentro de uma área definida, e usá-lo em uma vila inteira pode causar problemas imprevisíveis. Ela explica que a maioria dos humanos não é forte o suficiente para conjurá-lo de qualquer forma, mas Flail é uma exceção porque suas estatísticas são infinitas. Ela acrescenta que ele pode usar a aquisição total. Ele aprende automaticamente os feitiços de quem o atacou. Flail percebe que foi assim que ele obteve a reversão do tempo durante a luta deles. Mesmo assim, Raya o aconselha a não usá-lo novamente. Ele decide conjurar restauração em vez disso. Mais tarde, Flail retorna para casa com Raya. Ela se apresenta a todos e diz que ficará com eles. Flail explica que ela não tinha para onde ir, então ele lhe ofereceu um quarto. Balarosa diz que o quarto está pronto. Bailaris surta, preocupada que Raya seja perigosa demais para morar com eles, mas a decisão permanece. Naquela noite, Balarosa conversa com Flail. Ele admite que está confuso, tem todo esse poder e nenhuma ideia de como usá-lo com responsabilidade.
Balarossa diz que não é tão forte quanto ele, e ela também está confusa, não sabe mais contra quem deveria estar lutando. Tudo o que ela aprendeu no reino se mostrou errado, e ela o agradece por ajudá-la a ver a verdade. Flael vai ao quarto de Ryze. Ela olha para baixo e pergunta se ele planeja voltar para seu mundo original, talvez usando a magia Majin para deixá-la para trás. Ele diz que não vai a lugar nenhum e pede para ela ser sua verdadeira esposa. Ele não consegue imaginar a vida sem ela. Ela admite que sente o mesmo. Eles começam a se beijar e então notam Raya no quarto. Ela diz que esteve observando o tempo todo porque é seu trabalho ficar de olho em seu mestre. Flael fica irritado e diz a ela para não espionar sua vida privada. Raya encolhe os ombros e diz que o desenvolvimento do enredo é natural, então por que esconder? Ryze explode, e as duas começam a discutir, enquanto as outras garotas ouvem de fora, percebendo que a dupla está brigando. Aya se oferece para ficar invisível, assim ela pode continuar observando de qualquer forma. Eles recusam imediatamente, dizendo que isso seria, de alguma forma, ainda pior. Mais tarde, a princesa caminha por uma cidade perguntando a um lojista se ele conhece Flael. Ele diz que não, então ela parte, imaginando onde procurar em seguida. Enquanto isso, o grupo de Flael come junto. Ryze diz que Raya preparou a refeição. Raya também se oferece para limpar a casa inteira, e as garotas se sentem inúteis, porque ela está cuidando de tudo sozinha. Na manhã seguinte, Blossom trabalha no campo para contribuir com a casa. Cibby se transforma em sua grande forma de urso e a ajuda com o trabalho. Nos estábulos, Billari cuida dos cavalos, dizendo que quer ser uma cocheira, mas por enquanto está presa ao dever de estábulo. Descobrimos que Bolano vem de uma família de magos reais, e Flael tem ensinado a ela feitiços básicos. Então ela quer usar magia para apoiar a todos. Um grito ecoa, Blossom grita por ajuda. Uma besta mágica está destruindo o campo. Ela ataca Bolano e ela bloqueia com uma barreira. Balarossa chega pensando que vai matá-la, explicando que na verdade trouxe aquela criatura para cá, mas ela de repente enlouqueceu. Billari pula em suas costas, a domina e a acalma. Todos ficam impressionados que ela basicamente a domesticou. Olhando para o chão ao redor deles, Bylary considera comprar aquela terra para a casa deles. Mais tarde, Flael caminha pelas ruas da cidade com Ryze e vende mercadorias para seu parceiro de negócios. O mercador sugere adicionar pedras preciosas a um produto, mas explica que as gemas são muito caras, porque são difíceis de encontrar. Antes que pudessem conversar mais, Ryze nota uma enorme sombra cobrindo a cidade. O herói chega com Damelinas, e os aldeões entram em pânico. Flael percebe que todos estão em perigo. O herói entra em fúria, e Damelinas avista a princesa usando um feitiço para afastar seus guardas. Aya corre até Flael dizendo que sentiu uma presença maligna. O monstro é na verdade um humano controlado por Damelinas. Aya explica que Damelinas costumava ser a maga mais forte do reino, mas começou a usar magia proibida, então um herói do passado teve que removê-la. Sua consciência permaneceu, então eles a selaram dentro do pedestal da espada, que é também onde Aya estava selada. Quando Raya foi libertada, a força que mantinha Damelinas presa desapareceu, permitindo que Damelinas revivesse. Aya pede permissão para eliminá-la. Flael concorda, mas diz a Raya para proteger os aldeões primeiro. Damelinas está prestes a matar a princesa, mas uma explosão interrompe. Raya chega. Damelinas ordena que ela não interfira. Raya diz que removerá Damelinas porque ela está perturbando seu mestre. Damelinas dispara um feitiço, mas não faz nada. Raya diz que magia não pode machucá-la. O herói avança, e Damelinas acumula magia de fogo por cima, mas Raya ainda se defende. Então Damelinas usa um impulso proibido, tornando o herói massivo. O chão treme, e a princesa percebe que ele poderia destruir a cidade inteira. De repente, o herói encolhe, o buff é dissipado. Flael avança e diz que ele fez isso. Aya implora para terminar a luta. Damelinas não consegue acreditar que sua magia foi cancelada. Aya lança um feitiço de selamento, prendendo a alma de Damelinas numa esfera, e retorna Suya, e o herói ao normal. Aya até come a esfera, então explica que Damelinas está agora presa em seu reino psíquico, onde a manterá sob controle. Eles percebem que o monstro era o herói, que continua causando problemas, então decidem entregá-lo aos cavaleiros. A princesa cumprimenta Flael, diz que seu nome é Elizabeth e o agradece por salvar o reino. Ela se desculpa por como o trataram antes, explica que dispensou o herói por ser inútil e convida Flael para ser o verdadeiro herói. Ele recusa, não quer lutar por humanos e só deseja uma vida tranquila com Ryze. De volta em casa, Billari o recebe e diz que quer expandir a propriedade para poder criar feras mágicas. Blossom diz que a terra também pode cultivar vegetais, e Billari poderia entregar os produtos usando suas feras treinadas. Ryze argumenta que feras não obedecem pessoas e sugere usar cavalos normais. Billari responde que cavalos são caros, e é possível domar feras mágicas. Flael gosta da ideia, mas a terra é cara, e as garotas não podem pagar.
Ele se oferece para comprar e diz que podem pagá-lo gerenciando a terra e dando-lhe uma parte dos lucros. Todos concordam, é um ótimo plano. Eles começam a arar. Flail sugere cultivar vegetais raros para maiores lucros. Ele diz que pode ajudar com magia, mas Blossom recusa. Ela quer as colheitas cultivadas naturalmente. Aya oferece um feitiço para ajudar, mas Blossom diz: vegetais têm melhor sabor sem magia. Elano quer ver a magia de Aya de qualquer jeito. Ela revela que agora trabalha como instrutora numa academia de magia, agradece a Flail pelos fundamentos e diz que ainda está aprendendo novos feitiços. Ela percebeu que a magia pode facilitar a vida diária, então implora a Blossom para deixar Aya tentar. Flail sugere um compromisso, usar magia numa pequena seção do campo e comparar os sabores. Blossom concorda. Aya impulsiona aquela parte, e as plantas respondem. Flail acrescenta que quer abrir uma loja no futuro, e Ryze promete apoiá-lo, dizendo que convidará amigos para comprar seus produtos. Flail mostra um anel de gema que fez e pede a Ryze para tratá-lo como um anel de casamento. Ela fica muito feliz. Em outro lugar, o herói acorda numa masmorra, confuso sobre como chegou lá. Suya pensa que serão executados, mas ele se recusa a morrer ali, e está pronto para fazer o que for preciso para escapar. Naquela noite, Balarosa sonha que está num vestido preto. O Liminus a parabeniza pelo casamento. Gal se aproxima dizendo que ela será sua esposa, e os demônios prometem conquistar o mundo como presente de casamento. Ela diz para não fazerem isso, mas Gal diz que a ama e se inclina para beijá-la, então ela acorda, confusa porque continua se lembrando dele. No dia seguinte, Ryze percebe que Balarosa não parece bem. Balarosa diz que teve um pesadelo. Ryze a provoca dizendo que está apaixonada, o que Balarosa nega. As outras garotas ouvem e presumem que ela gosta de Gal, apontando que ele sempre a visitava porque queria vê-la. Balarosa argumenta, ele quer matá-la. Ela o ameaçou quando se conheceram. As garotas ainda acham que ele gosta dela e dizem, talvez ela possa cruzar a barreira racial, como Flail e Ryze. Elas perguntam a Ryze o que ela gosta em Flail. Ela diz sua personalidade ingênua e que se sente confortável perto dele. Flail ouve e fica envergonhado. De repente, um alarme soa. O sistema relata que um demônio entrou na cidade. Eles pensam que os aldeões podem estar em perigo e saem para procurar. Ao mesmo tempo, Elizabeth se encontra com conselheiros que dizem que Flail pagou com moedas de ouro emitidas pelo castelo que nunca foram liberadas ao público. Um conselheiro a lembra que deram moedas de ouro a Banasa, então talvez Banasa esteja disfarçado de Flail. Ela entende por que ele não quis lutar e diz que precisam compensá-lo. Um cavaleiro entra correndo e relata que o herói escapou com Tsuya. Elizabeth ordena uma busca. Na floresta, o herói se esconde atrás de um arbusto, culpando Aya por fazê-lo parecer um criminoso. Tsuya diz que agora são fugitivos. Ele afirma que não roubou nada. Ela aponta que ele pegou uma bolsa sem fundo do tesouro. Ele diz que merecia como recompensa de herói. Ele verifica a bolsa sem ouro. Ele encontra um baú de tesouro, abre esperando algo valioso e tira uma pá mágica. Cavaleiros ouvem vozes e avançam pela mata, mas não veem nada e presumem que imaginaram. Descobrimos que o herói cavou um túnel com a pá e deslizou para o subsolo. É útil até ele perceber que não sabe como voltar à superfície. Mais tarde, no castelo do Lorde Demônio, encontramos Gal falando com o Liminus. Ela relata que ainda não consegue localizar o grupo de Flail e presume que eles devem ter deixado o reino. Gal balança a cabeça, impossível. O teletransporte de Flail só funciona para lugares que ele visitou fisicamente. E desde sua invocação, ele nunca viajou para fora das fronteiras do reino. O Liminus insiste para Gal focar na invasão. Ela argumenta que poderiam derrubar o castelo real agora mesmo. Gal recusa, lembrando-a que Flail pode usar magia de purificação, então rastreá-lo é mais importante. O Liminus diz que está ocupada contendo demônios que estão começando a duvidar da liderança de Gal. Gal a agradece pela lealdade, mas acrescenta que se recusa a sacrificar seu povo apenas para conseguir uma vitória. Não muito longe, uma demônia chamada Fufun observa secretamente e então sai correndo, pois quer recrutar um humano para o exército demoníaco, e o Igard explode de raiva. Em sua visão, o trabalho de um Lorde Demônio é esmagar humanos, não fazer amizade com eles. Ele decide roubar o trono de seu irmão e promete que, assim que assumir, destruirá o reino completamente. De volta à cidade, Flail se pergunta por que o alarme não escalou. O sistema disse claramente que um demônio entrou na área. Ele nota uma lojista fechando cedo. Ela diz, o negócio está morrendo porque demônios destruíram as rotas comerciais das quais seus produtos dependem. Ryze percebe que a guerra está sufocando a economia da vila. O grupo está prestes a almoçar quando Balarosa se aproxima e insiste em pagar para todos. Ryze pergunta por quê. Balarosa explica que sua patente de aventureira subiu e os agradece por ajudá-la a se melhorar. De repente, Raya intervém e avisa que um demônio com magia incrível está se aproximando. Ela se prepara para a batalha, mas Ryze diz para ela esperar. Momentos depois, Gal aparece, ele é quem acionou o alerta do sistema.
Todos se sentam para comer juntos. Gol cumprimenta Balarossa calorosamente, dizendo que está feliz em vê-la novamente. Ela surta, percebendo que seu sonho estranho foi basicamente um aviso. Gol fala sobre comida humana, ele realmente a prefere à culinária demoníaca. Ele explica que veio coletar informações, e sim, ainda quer que Flael se junte a ele. Balarossa retruca que ele está tentando arruinar suas vidas. Gal responde calmamente que demônios são realmente uma ameaça para os humanos. Flael diz que tem vivido pacificamente com Ryze e não quer lutar. Raya intervém sobre uma substância demoníaca tóxica, chamem-na de malícia. Todos os demônios a têm, alguns podem controlá-la, mas outros não. Ela prejudica humanos, e demônios que não conseguem controlá-la vazam pequenas quantidades por onde vão, tornando perigoso estar perto de pessoas. Ryze aponta que seus demônios de estimação controlam sua malícia muito bem, então Flael não deveria se preocupar com esses. Gal acrescenta que demônios são violentos por natureza, então se levanta para ir, dizendo que se encontrarão novamente. Depois que ele se vai, o rosto de Flael se contrai. Ele percebe o quão difícil é para humanos e demônios coexistirem. Ele puxa Ryze para um abraço e pede para ela deixá-lo segurar por 1 minuto. Em outro lugar, Suya se arrasta em direção à superfície, mas fica presa no meio do caminho. O herói se distrai e escorrega, caindo de volta pelo túnel. Enquanto isso, Flael e seus amigos se sentam para outra refeição em casa, e todos gostam. Ryze realmente está melhorando na cozinha. Ela explica que sua professora Mileno tem lhe mostrado novas receitas. Ela até encontrou Mileno novamente recentemente. Vemos Ryze visitando Mileno para agradecê-la. Ela diz que conseguiu conquistar o coração do marido graças à orientação de Mileno. Mileno a parabeniza e decide ensiná-la refeições estilo família como presente. Ryze acrescenta que Mileno também está mostrando a ela como cozinhar para crianças. As garotas acham isso útil e, brincando, se perguntam se Ryze um dia terá um bebê com Flael. Há uma batida na porta, Flael abre e encontra a princesa, Elizabeth. Ele imediatamente diz que não está interessado em ser um herói. Elizabeth responde, ela está ali para se desculpar e então o chama de Banasa. Flael fica chocado, ela descobriu sua verdadeira identidade. Ele a convida a entrar, Balarossa serve chá, mas Elizabeth diz que precisa falar com Flael a sós. Ryze se recusa a sair, e Flael a apoia, dizendo que não falará a menos que Ryze fique. Elizabeth concorda e os outros saem. Elizabeth se desculpa em nome do reino, reconhecendo que ele foi exilado para a floresta. Flael diz, um pedido de desculpas não muda nada e pergunta o que ela realmente quer. Elizabeth mostra um mapa com as posições de suas tropas. O feitiço de purificação está quase expirado e o exército das trevas avançará na invasão novamente. Os magos do reino ainda estão exaustos, então os cavaleiros não conseguirão proteger os civis. Ela implora a Flael para ajudar. Ryze diz a ela que isso é egoísta, ele não quer ser arrastado para a guerra. Elizabeth diz que o rei acordará em breve e planeja enviar o exército para prender Flael por conluio com demônios. Ela acrescenta que pode salvá-lo se punir o rei por desonrar o verdadeiro herói e governar em seu lugar. Mas para fazer isso, ela deve provar que pode comandar o exército. Ryze pensa que Elizabeth está tentando usar Flael. Flael, no entanto, entende que Elizabeth quer principalmente garantir que ele não se junte ao exército das trevas. Ele pergunta por que ela arriscaria mostrar as localizações de suas tropas. Isso é inteligência vital. Elizabeth diz que confia nele e novamente implora pelos civis. Não muito longe, aventureiros vasculham a área em busca do herói, que agora é procurado. Ele se esconde, enquanto Tsuya sussurra que está com fome. Ele lhe entrega comida, perguntando-se por que ela ainda o segue. Ela diz que ele é legal, poderia ter escapado mais rápido sem ela, mas ele ainda se importa. Uma aranha gigante se aproxima sorrateiramente e dispara teias, prendendo-os instantaneamente. Fufun sai e anuncia que os usará como sacrifícios. Naquela noite, Flael senta em seu quarto e se abre para Ryze. Ele odeia lutar, mas se recusa a ver civis serem massacrados. Ele diz que quer que todos sejam felizes. Ryze promete apoiá-lo e ajudar o máximo que puder. No dia seguinte, o exército das trevas se aproxima, e os moradores começam a evacuar. Nos bosques próximos, um goblin encurrala uma jovem e está prestes a matá-la. Ryze entra em ação e a salva. Flael lança uma barreira e diz à garota para correr. Ryze pergunta por que ele está fazendo isso de graça. Flael explica que não quer que os demônios pensem que os humanos o contrataram. Um demônio exige saber por que uma demônia como Ryze está ajudando humanos. Flael responde que eles são os protetores desta vila, e avisa que não mostrará misericórdia se alguém atacar civis. Ryze diz que a barreira é inquebrável, bem quando um ciclope sai pisando forte das árvores. Ela avisa Flael. Este pertence à tribo mais poderosa do exército das trevas. O ciclope zomba dos lobos, chamando seu líder de inútil. Ryze sabe que ele está insultando seu irmão e fica com raiva, saindo da barreira para lutar. Flael diz a ela para não matá-lo. O ciclope avança. Ryze o morde. Ele ri que ela é fraca e que seus ataques não fazem nada. Ela calmamente diz que está se contendo, porque Flael a mandou não matar. Ela pula alto e usa uma habilidade para trocar de lugar com ele. Ele zomba que truques não o vencerão e arremessa sua arma, mas ela troca novamente.
e a arma esmaga a cabeça dele. Ela corre pelas árvores, usando galhos como lanças para perfurá-lo repetidamente. O Ciclope ruge para seus homens ajudarem. Eles correm e então param abruptamente. Fléu os conteve e declara que a luta acabou. Ele cura o Ciclope e o ordena a recuar. O Ciclope exige saber quem é Fléu. Fléu diz que é apenas um humano tentando se dar bem com demônios. Ele mostra um vislumbre de seu poder e os manda recuar. Eles se afastam. Rice diz a Fléu que o treinamento deles valeu a pena. Ela o ensinou a intimidar demônios sem matar. Mesmo assim, ela se preocupa que isso não será suficiente. Quando o exército ordenar, eles voltarão. Ela acha que ele deveria tê-los punido mais severamente. Fléu recusa. Ele não quer que os demônios odeiem os humanos ainda mais. Um grupo de civis se apressa para agradecê-lo por salvar a cidade. Eles olham nervosamente para Rice. Fléu lhes diz que ela é sua parceira. Ele também menciona que a princesa o mandou proteger a todos. Os aldeões acenam e dizem que a princesa é incrível. A cena corta para Elizabeth bem quando um cavaleiro relata um aventureiro misterioso está repelindo demônios. Ele está viajando com uma loba, dizendo aos aldeões que a princesa o enviou, então todos a estão agradecendo. Elizabeth percebe instantaneamente que é Fléu por trás da máscara. Ele fez tanto pelo reino que ela decide que lhe deve uma dívida real. Em outro lugar, Gol observa Fléu e nota Yuigard movendo tropas sem ordens. Granal chega com notícias urgentes. Yuigard tomou o trono. No castelo do Lorde Demônio, Yuigard pergunta a Fufun se os preparativos estão prontos. Fufun diz, eles capturaram 2 humanos para servir como oferendas para um ritual. Ela admite que Gao é forte e já está voltando, mas afirma que não importará, o ritual concederá a Yuigard o poder do deus maligno. Dentro da fortaleza, o Liminas está discutindo com os demônios de elite. Eles estão animados para um confronto entre Gol e Yuigard e reclamam que Geu tem estado muito longe do castelo, como se não levasse a invasão a sério. Um Elite Slape diz que Gol é o único Lorde Demônio verdadeiramente digno, mas ele precisa mostrar força porque todos estão começando a duvidar dele. Os Elites marcham até Yuigard e dizem que ele ainda deve derrotar Gao para reivindicar a coroa. Fufun os dispensa, Yuigard vencerá, então ninguém deve interferir. O Liminus a chama de traidora e salta sobre Yuigard, mas suas garras quebram, e ele a joga para o lado num único movimento. Fufun intervém para acabar com o Liminus, mas Grenel desce e a puxa para fora bem quando Gol entra no salão. Yuigard desafia Gol para um duelo. Gao diz que é inútil. Yuigard retruca que o exército pensa que Gol não é digno, porque ele continua passando tempo com humanos, eles veem isso como traição. Gol se vira para os elites e pergunta se eles apoiam os métodos de Yuigard, especialmente porque Yuigard ordenou o ataque ao reino sem permissão. Ninguém responde. Gol levanta seu anel demoníaco e todos presumem que ele está prestes a lutar, então ele o tira e o entrega a Yuigard. Ele diz que não quer mais ser Lorde Demônio, se seu próprio povo não está feliz com ele. Yuigard se enfurece que Gol está zombando dele e exige uma luta de verdade. Gao o chuta para longe e Yuigard despenca de um penhasco. Gao diz que fez isso por Uliminas, então deixa o castelo, enquanto o herói em outro lugar ainda está tramando uma fuga com Tsuya. Depois de algum tempo, Gao e Uliminas aparecem na casa de Fléu. Eles explicam tudo e perguntam se podem ficar ali, sem dinheiro e sem ter para onde ir. Fléu diz que precisa verificar com os outros. Balarossa entra, vê Gau e congela de medo. Fléu pergunta a opinião dela. As garotas se reúnem, enquanto Gau explica que não é mais Lorde Demônio e não pode permanecer em terras demoníacas. Ele diz que Fléu é seu único amigo no reino, então ele veio para cá. Ele promete que não colocará ninguém em perigo e enfatiza que não é inimigo deles. Rizzy não consegue acreditar que ele está realmente sem dinheiro, então o Liminas explica. Gau deu todo o seu dinheiro aos soldados que permaneceram leais, esses soldados também deixaram o exército das trevas quando ele renunciou. Gau diz que eles mereciam. O Liminas o chama de ingênuo, dizendo que foi exatamente por isso que os demônios pararam de acreditar nele. Gau acrescenta que tirou o trono de seu pai, porque odiava os métodos de seu pai, e quando os outros demônios retiraram o apoio, ele sentiu que tinha que renunciar. Fléu pergunta às garotas se Gol pode ficar. Elas concordam, embora Balarossa lembre a todos que ele costumava ser o Lorde Demônio. Rizzy responde que ele está sem teto, e Saibe a cutuca para aceitá-lo. Então ela finalmente diz sim. Mais tarde, Gau conversa com Fléu sobre seu negócio. Fléu está criando equipamentos para aventureiros. Gau nota um escudo feito de escamas de dragão e percebe que ele já pertenceu aos seus próprios lacaios. Ele não culpa Fléu, já que foram eles que atacaram primeiro. Ele aponta que o escudo é adornado com múltiplos encantamentos. Fléu explica. Isso é porque as escamas de dragão podem armazenar poder mágico. Gau fica intrigado. Fléu observa que o produto é equipamento apenas para aventureiros. De longe, o Liminas observa surpresa. Seu mestre parece mais feliz com humanos do que jamais pareceu perto de demônios. Naquela noite, a maioria das garotas está dormindo, mas Balarossa ainda está acordada. Rizzy traz chá, sabendo que ela precisa relaxar. Fléu gentilmente pergunta o que a está incomodando, ele percebe que ela está lutando para aceitar Gau.
Ele diz que está genuinamente feliz com a vida deles agora. Eles estão em paz, têm o que precisam e vivem em harmonia. Ballarossa diz que não sente que pertence porque não tem nada para oferecer e ainda não consegue aceitar demônios. Ela se lembra de ver cavaleiros sofrerem por causa deles, e não se sente confortável perto de um ex-Lorde Demônio. Fléau diz que é natural para humanos odiarem demônios. Ele pensa que Gal não está tramando nada. Ele provavelmente está apenas observando movimentos porque tanto humanos quanto demônios podem ser perigosos uns para os outros. Fléau não se importa, não há nada a esconder. Ele diz a Ballarossa para expressar seus sentimentos e não se forçar a se dar bem com Gal. Ryze a lembra que ela uma vez serviu ao Exército das Trevas e até tentou matar Ryze. Então por que Ballarossa está bem com ela agora? Ballarossa admite que Ryze é muitas vezes boba, então é difícil vê-la como assustadora. Ryze diz a ela que não é inútil, a lembra que Ballarossa a ensinou a assar e elas provam o biscoito de Ryze. Fléau diz que está delicioso. Na manhã seguinte, Ballarossa confronta Gal e Uliminas e avisa que os destruirá se eles prejudicarem humanos. Gal percebe que ela os observará de perto. Ele oferece um aperto de mão. Ela recusa, não confia neles ainda, e sai para caçar com Saib. Enquanto isso, o herói consegue escapar com Tsuya. Eles consideram voltar à cidade para vender as gemas que roubaram do tesouro. Tsuya o lembra que ele é procurado. Ele diz que deixará o reino depois de vender tudo. De volta ao castelo, Yuigad reclama que o Exército das Trevas está perdendo. Fufun explica que eles estão presos em armadilhas montadas por humanos. Yuigad se enfurece que armadilhas não deveriam parar demônios e propõe esmagar tudo com números puros. Os elites o chamam de tolo sem estratégia e murmuram que Gal era melhor. Fufun lhes diz para relaxarem, ela tem um plano e sugere um passeio para levantar o moral. Na vila, Reese ganha uma viagem para as fontes termais. A lojista diz que ela pode trazer sua família, então Ryze convida a todos. Ela não está muito animada. Ela queria um tempo a sós com Fléau, mas ele diz para ela se animar e usar a viagem para conhecer Gal. As garotas conversam sobre as 7 fontes próximas. Uma é rumorada por aumentar a fertilidade. Ryze escolhe essa. Ela quer um bebê com Fléau. Elas chegam a uma pousada e atendentes as recebem. Paisy pergunta sobre a fonte que ela quer, o atendente diz que é lá fora, entrega um guia e lhe deseja boa sorte. No vestiário, Blossom esbarra num estranho, Yuigard, mas Fufun o acalma e diz a Blossom para continuar. Yuigard resmunga sobre deixar um ser inferior passar, mas Fufun o lembra que vieram para levantar o moral e diz para ele relaxar. Vemos os elites se preparando para tomar banho. Fufun distribui colares para suprimir sua malícia. Gal e os outros os avistam e reconhecem elites do Exército das Trevas. Ryze avisa a todos para se esconderem, para que não sejam reconhecidos e estraguem a viagem. De volta ao quarto, as garotas prometem aproveitar na escapada e planejam o que fazer primeiro. Ryze convida Fléau para tomar banho com ela. Aya tenta ir junto, mas Ryze diz, por favor não, esta pode ser a chance dela de ter um filho com ele. Aya fica para trás e desliza para seu mundo interior, onde Damelinas está aprisionada. Aya tem a alma ligada. Aya diz que quer praticar, restringe Damelinas e admite que quer tentar o que Ryze fez com Fléau. Damelinas observa que ambas são mulheres, então isso não deveria ser possível. Aya revela que pode mudar de gênero, e até chama Damelinas de seu tipo. Damelinas fica brava e diz que nunca vai dar certo. Aya acorda de repente, foi expulsa do próprio mundo interior porque sua parceira não a aceitaria. Ela se pergunta como fazer Damelinas realmente gostar dela. Ryze e Fléau encontram a fonte exata que ela queria. Ela pede para ele mimá-la depois do banho. Assim que mergulham, Fléau relaxa e diz que deveriam planejar outra viagem, já que ainda não tiveram uma lua de mel de verdade. Reese admite que ficou desapontada, queria tomar banho com ele para que pudessem tentar ter um filho. Fléau cora muito, fica envergonhado e decide voltar. Bylary está prestes a passar por uma porta quando Raya a impede e pergunta por que ela está curiosa sobre aquele quarto. Pelos sinais na parede e pela vibe do lugar, parece claramente relacionado a acasalamento e relacionamentos. Aya admite que quer descobrir como fazer sua parceira aceitá-la de verdade, então ela decide ir com Bylori para observar e aprender. Em outra área, o resto das garotas estão passando um tempo juntas, conversando e rindo, apenas aproveitando o descanso. Blossom percebe Ballarossa olhando repetidamente para Gal e a provoca sobre isso, perguntando se ela gosta dele. Ballarossa rebate e diz que está apenas de olho nele, nada mais. Gal, sendo Gal, a elogia e diz que ela está ótima no vestido. Uliminas imediatamente interrompe, dizendo para ele parar de flertar e se acalmar. Cortamos para Yuigad e seus seguidores. Ele dá uma mordida na comida e a chama de nojenta, então ordena que seus subordinados o entretenham. Fufun começa uma dança para agradá-lo, mas ele dispensa como chato. 2 demônios então começam a lutar para fazer um show. Na briga, um deles derruba o colar especial que estava usando. Ao mesmo tempo, o herói e Tsuya chegam ao local, pensando que finalmente escaparam dos demônios que os caçavam. O herói orgulhosamente mostra a Tsuya a joia que roubou do tesouro.
Nesse momento, a joia começa a absorver o milício que escorre da caótica briga de demônios. A luta ao redor deles fica mais intensa, e Fufun exige saber o que eles pensam que estão fazendo. Suya reconhece Fufun à primeira vista, ela foi quem os capturou antes. No momento seguinte, a joia se funde com o herói, e ele se transforma em uma criatura escura massiva, pulsando com energia corrompida. De volta perto das fontes termais, Balerosa pergunta baixinho a Uliminas se ela quer que Gaul se torne o Lorde Demônio novamente. Uliminas diz, sim, ele é o único que ela acredita que pode realmente liderar o Exército das Trevas. Balerosa aponta que Uliminas deixou o exército só para segui-lo, o que para ela soa muito como amor. Antes que essa conversa possa ir mais longe, o herói, agora a besta corrompida, ataca a estalagem. Hóspedes gritam, as paredes racham, e o teto começa a cair. O prédio inteiro está prestes a desabar quando de repente congela no lugar. Fleo está sob atenção, segurando tudo com um feitiço, e ele diz a Rice para se apressar e verificar o que está causando o caos. Todos por perto percebem que Fleo acabou de salvá-los de serem esmagados. Gal estuda a criatura e explica que ela é feita de molícium concentrado. O Lemon imediatamente suspeita, e o Iguard está por trás da bagunça. Ela usa sua habilidade de investigação e confirma que o monstro contém uma joia que absorve mesa. Esse tipo de joia fortalecerá demônios, mas qualquer humano que a toque fica completamente louco. Ouvindo isso, as garotas concordam em ajudar e proteger as pessoas ao redor delas. Elas dizem, Fleo já está usando seu poder para o bem maior, então elas não o deixarão lutar sozinho. O Limino zomba e as chama de idiotas, dizendo que são muito fracas para mudar qualquer coisa. Gol decide ajudar de qualquer forma, e pergunta diretamente ao Limino se ela se juntará a ele. Ela cora, pega de surpresa porque esta é a primeira vez que ele realmente pediu a opinião dela. Constrangida, ela retruca que ele é um Lorde Demônio fracassado por tentar salvar humanos. Gal encolhe os ombros e diz que está fazendo isso para proteger as férias deles, então se teletransporta direto para o herói corrompido. Demônios avistam Gal no ar e o Iguard aparece imediatamente, confrontando e exigindo uma luta. Do chão, as garotas observam o céu, e Balarosa corre de volta para Fleo para relatar tudo o que viu. E o Iguard estende a mão e controla o milício ao redor, moldando-o em ataques e até manipulando o corpo do herói dentro do monstro. Apesar disso, Gal ainda consegue se defender e permanecer de pé. Balerosa corre de volta para Fleo e explica como o Agad apareceu de repente e começou a controlar a luta. Fleo decide que se Gal está cuidando disso no ar, seu trabalho é proteger o prédio e manter as pessoas lá dentro seguras. Acima deles, Gal observa como o domínio de Iguard sobre o controle de Milícium é uma séria dor de cabeça. Através da superfície distorcida, eles avistam o herói preso dentro da joia no núcleo da criatura. Rise, furiosa por alguém ter estragado sua tão esperada viagem, se teletransporta para cima e soca o monstro em cheio no rosto. A joia se estilhaça e Suya cai do ar. Gaul a pega gentilmente com magia, lembrando sua promessa de não ferir nenhum humano. Gaul diz a Yuigard para recuar. Yuigard recusa e diz que demônios fazem o que querem. Ele ataca novamente, mas Gaul continua desviando com facilidade. No chão, Yuiminas questiona os outros demônios do Exército das Trevas sobre por que eles estão ali. Eles encolhem os ombros e dizem que vieram para a fonte termal, não para lutar. Yuigard coloca mais poder em seus golpes, Gaul bloqueia vários golpes e revida com magia de reflexão. Yuigard zomba que a reflexão só funciona se você for atingido primeiro, então ele vai com tudo, batendo ainda mais forte e provocando que Gaul amoleceu com o pacifismo. Ele agarra Gaul pela cabeça e se inclina para acabar com isso. Nesse instante, Gaul pega e ativa uma técnica que drena a força de Yuigard rapidamente. Yuigard entra em pânico e exige saber o que está acontecendo. Gaul explica, ele temporariamente desligou seu Mezun, que é a fonte central do poder de um demônio. Yuigard não consegue acreditar que tal movimento exista. Gaul, que aperfeiçoou a técnica para derrotar o Lorde Demônio anterior, acrescenta que os humanos a inventaram originalmente, então se os demônios atacarem imprudentemente, eles podem ser os que serão destruídos por contramedidas humanas. No nível do chão, a dona da fonte termal decide que já chega. Ela tira um conjunto de talismãs e sua equipe avança ao lado dela. Juntos, eles disparam feixes de luz que prendem Yuigard onde ele está. Um por um, os outros demônios também são contidos. A dona revela que suas vestes são totalmente encantadas para emergências exatamente como esta. Ela repreende os intrusos por causarem muitos problemas e os bane da propriedade. Enquanto isso, Rice continua golpeando o herói, insistindo que está apenas tirando o Melosium de seu sistema até que a corrupção desapareça. Quando o perigo finalmente se acalma, Fleo usa a magia do tempo para restaurar o prédio, revertendo os danos, e todos ao redor ajudam a limpar e arrumar o lugar. O herói tenta escapar novamente e usa sua pá para cavar um túnel, apenas para esbarrar em outra fonte termal por acidente em seu caminho subterrâneo. A dona agradece a todo o grupo pela ajuda. Fleo diz que está simplesmente aliviado que todos saíram bem. Com a crise superada, eles voltam para aproveitar os banhos como planejaram. Mais tarde, Fleo e Gaul sentam juntos e conversam.
Gaul admite que sempre achou Fleu interessante. Ele tem um poder avassalador, mas escolhe não usá-lo para si mesmo. Em vez disso, Fleu constantemente busca a paz entre humanos e demônios. Fleu responde que a magia sozinha não resolverá tudo. Gaul pergunta como eles poderiam realmente alcançar a paz então. Fleu diz que ainda não tem certeza, mas se ele continuar encontrando amigos em quem possa confiar, fará o que puder com a ajuda deles. Gaul acena e promete ajudar como amigo. Naquela noite, todo o grupo compartilha um grande jantar. Reese recebe um prato especial que o atendente afirma que lhe dará energia extra mais tarde naquela noite. O Limnos felizmente se delicia com o peixe, enquanto Baluraza agradece a Gaul por ter agido e os protegido. Eles relaxam, descontraem e realmente aproveitam a noite pela primeira vez. Quando finalmente está tranquilo, Fleu e Ice têm a chance de ficar sozinhos. Ele pergunta como ela vê os humanos agora. Rice diz que não tem certeza de onde cada pessoa se posiciona, mas ela não vê mais os humanos como inimigos, e ela realmente passou a gostar deles. Ela pergunta por que ele está perguntando. Fleu diz que acha que a luta entre humanos e demônios só ficará mais intensa, e ele quer continuar defendendo cidades e prevenindo baixas, onde quer que possa. Ele pede a ajuda dela para ficar ao lado dele e mantê-lo sob controle, porque se ela estiver lá, ele saberá que está no caminho certo. Rice promete segui-lo para qualquer lugar. Ela o lembra que é sua esposa, e ela quer que o mundo seja seguro para os filhos deles. Eles passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Rice acorda de ótimo humor, sorrindo para tudo. As garotas percebem imediatamente e entendem o porquê sem perguntar. Aya faz bico porque não conseguiu assistir a nada. Depois de arrumar as coisas, todos voltam para casa. Algum tempo depois, o herói ainda está na lista de procurados, mas ele jura em voz alta que voltará. De volta a casa, todos fazem sua parte com as tarefas e o treinamento. Fleu pensa em como ele chegou a este mundo completamente sozinho, e como ele é grato por ter sido invocado porque encontrou um círculo de amigos em quem pode confiar. E acima de tudo, ele encontrou Rise. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo e eu voltarei com um novo.